Sérgio Moro, todo mundo conhece, já foi juiz, já foi ministro, já esteve na área privada e agora está na área política como pré-candidato à presidência da República. Com ele que eu converso a partir de agora. Ministro Sérgio Moro, boa noite. Boa noite, Pedro Alcântara. Um grande prazer estar aqui falando com vocês e falando aqui para todo o Piauí, para a tua audiência. O senhor está falando para... O Piauí tem 224 municípios. Desses 224, essa estação de televisão é a única que entra em 208 municípios direto. Não é através de internet, não. Nós temos lá uma torre na cidade que pega esse canal. Além disso, nós temos as redes sociais. Aí precisa dizer, né? Sim, sim. As plataformas nossas, nosso portal, enfim. Aí é para o país inteiro, né? É para o mundo. Mas eu estou aqui no lugar certo, então, para falar principalmente aqui para a população do Piauí. E nós entramos ainda na Bahia, no Ceará, no Maranhão, no Tocantins, em Pernambuco. Aquela frase que o pessoal usa, às vezes, de Pernambuco para o mundo, dá para se aplicar aqui, né? Prazer recebê-lo aqui, doutor Moro. Vamos lá. O senhor começou sua trajetória como juiz. Estava lá na zona de conforto, muito bem. De repente, o senhor larga a toga, a magistratura, e vai para a área administrativa do governo. Depois sai de lá, vai para o privado, a advocacia. Sem falar no magistério, que também exerceu, né? Isso, foi. E de repente o senhor larga tudo e vai para a política. Houve um planejamento ou foi isso aleatoriamente? Como foi que aconteceu isso? Não, olha, desde 2014, eu na verdade fui juiz por 22 anos. Eu ingressei na magistratura em 1996. Desde 2014, por conta dessa Operação Lava Jato, em que a gente acabou descobrindo aquele grande escândalo de corrupção na Petrobras, e a gente conseguiu quebrar aquela tradição de impunidade, que a pessoa roubava, mas nada acontecia. E elas passaram a ser julgadas e responder pelos seus atos. Começaram a cumprir tempo de prisão. Então houve uma mudança muito grande na minha vida e eu passei a me dedicar a um projeto de construir um país melhor. Fui para o Ministério da Justiça com esse objetivo. Um deles era consolidar o combate à corrupção, mas também a ideia ali era diminuir a criminalidade violenta, que é outra chaga aqui no país. Qual aquele projeto seu lá da anticrime, né? Não só o projeto anticrime. A gente tinha uma série de medidas daí na administração pública, por exemplo, o programa Vigia nas fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, a Força de Intervenção Penitenciária Federal. E se a gente for ver, em 2019, a gente teve uma queda muito significativa dos principais indicadores criminais. Depois que eu saí, voltou a crescer, tá? Mas em 2019, para você ter uma ideia, a gente teve 22% de assassinatos a menos no país. Caiu? Do que em 2018. Caiu e não é dado, não é número ao léu aqui. A gente pode consultar lá o IPEA, que é um instituto extremamente conceituado, está lá. Né? São 10 mil brasileiros a menos assassinados em 2019 do que em 2018. Em 2020, a gente teve a pandemia, que é um ano um pouco confuso para você levar em consideração, porque a segurança pública ela acabou sendo afetada. Tá? Infelizmente, houve algum acréscimo já, mas eu já não estou no governo. E em 2021, nós ainda estamos para ver a estatística final, mas os números são maiores do que 2019. Bom, aí o senhor sai do governo, vai para a privada, dá um tempo lá, e aí o senhor aparece na cena política. O senhor foi convocado, o senhor foi chamado, o senhor foi convidado ou partiu de uma decisão própria sua? Foi uma decisão muito difícil. Tá? Eu estava no setor privado, eu saí do serviço público, eu não enriqueci, e eu não saí aposentado, eu preciso trabalhar, eu tenho minha família, tá? E eu fiquei olhando 2021, aqui o Brasil, e a gente vê esse cenário da pandemia, com esse número terrível de mortes. A economia não vai bem, já não vinha bem em 2021, não está bem agora. E o que me incomodava muito é essa polarização política, né? Lula e Bolsonaro, que, assim, com todo respeito, eu acho que não são alternativas boas para o país. Um é um governo atual que não está dando certo, e outro é um governo que já deu errado no passado. E eu não vi ninguém, assim, com esse potencial de romper essa polarização aparecendo. E eu resolvi colocar o meu nome. Fui convidado e vamos lá. Eu estou encarando isso como uma espécie de uma missão. O senhor está disposto a enfrentar? Ah, sim. Eu nunca fugi de um desafio.
Tá? Isso eu posso te assegurar. Na época lá da Lava Jato, por exemplo, as pressões eram terríveis. Na época que eu fui juiz também, eu tive casos envolvendo Fernandinho Beiramar, líder de cartel de Juárez. No Ministério da Justiça, igualmente, isso também são dados objetivos, não teve nenhum ministro, nenhum ministério, além do meu, que enfrentou mais rigorosamente o crime organizado. Aquelas intervenções no Ceará, a liderança do PCC lá em São Paulo, que a gente transferiu para os presídios federais, e o resultado a gente viu naquele ano. Essa postura de enfrentamento, na forma da lei, com inteligência e planejamento, levou, junto com outras causas, também vamos reconhecer, a queda significativa dos crimes no ano de 2019. Doutor Moro, eu vou lhe fazer uma pergunta que até hoje ninguém lhe fez. Eu, como advogado criminalista, até hoje não entendi. Por que o STF anulou só uma condenação? De tantas quantas? Por que aliás, anteontem, o caso do Palocci, a denúncia do Palocci contra outra pessoa lá foi mantida. Sim. Na sua opinião, o que aconteceu? Por que não se anulou, por exemplo, daquele cara que devolveu 200 milhões de reais, lá da Petrobras, o primeiro, que foi condenado e devolveu 200 milhões. Por que não se anulou aquele caso? E os demais? Por quê? Só um. Só um. Essa é uma excelente pergunta, né, Pedro? No fundo, o que a gente vê, na Lava Jato, a gente descobriu o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A Petrobras foi saqueada por mais de 10 anos por diretores lá nomeados pelo Lula. E teve mais de 180 condenações. Diretores, gerentes da Petrobras, um deles você mesmo mencionou, o cara devolveu... É o Baruch, né? Baruch. Barusco, ele devolveu 100 milhões de dólares. Ele confessou. 300 milhões de reais. A Petrobras deu uma nota pública, tá, recentemente, que ela já conseguiu recuperar, por conta da Lava Jato, 6 bilhões, não é milhões, são 6 bilhões de reais do escândalo de corrupção graças à Lava Jato. E daquele número enorme de condenações, de repente lá você tem a anulação da condenação do Lula. O Supremo não disse que o Lula é inocente. Anulou. A gente não consegue entender muito bem por quê. Porque o Supremo não diz que teve prova fraudada, o Supremo não diz que teve prova que foi ocultada, o Supremo não diz que não teve corrupção na Petrobras e também não diz que o Lula era inocente. Eu acho, infelizmente, aqui, tá, que no fundo o que a gente está vendo é aquela velha história. Se você é rico, se você é poderoso, a lei tem dificuldade de chegar em cima de você. O país que eu acredito é um país diferente. O país que eu acredito é um país que ninguém pode estar acima da lei. Infelizmente, eu respeito o Supremo, mas hoje o Lula acaba sendo um símbolo de impunidade da corrupção no Brasil. Outra coisa que me chama a atenção é que, ao anular a sentença do presidente Lula e jogar a culpa em cima do senhor, junto com o Dallagnol, o Supremo não lhe condenou. O senhor foi chamado alguma vez para depor? O senhor foi convocado, foi intimado, foi notificado? Não fui ouvido, não foi ouvido não foi sobre ouvido? nada. Não, eu respeito muito o Supremo. Mas o senhor foi ouvido? Sessão, não foi ouvido. É. Não foi ouvido. Eu acho estranho aqui, tá? Eu acho muito ruim que a gente avançou tanto durante a Lava Jato no combate à corrupção e, infelizmente, isso tem sido enfraquecido. Temos que respeitar, sim, o Supremo como instituição, mas a gente também pode criticar. E veja que alguns ministros, vários ministros ali, voltaram vencidos, como o presidente atual do Supremo, o Luiz Fux. Mas acabou formando uma maioria que acabou... Antecipada. É? Foi antecipada. É, que beneficiou. Agora, algo que é importante também destacar, Pedro, que não foi só a minha decisão. É isso que eu queria dizer. Eu proferi uma sentença que foi confirmada lá no tribunal em Porto Alegre. Primeiro TRF. Exatamente. 3 magistrados profissionais, e aquilo foi televisionado, todo mundo pôde ver. São pessoas absolutamente sérias que expuseram argumento por argumento. Por que a Petrobras foi, como que a Petrobras foi roubada? Ampliaram. Quais eram as provas? Por que Lula era culpado? Inclusive aumentaram a pena. Ampliaram a pena. Exatamente. Depois o STJ, né? Aí o STJ também confirmou.
E veja, o Lula só foi preso porque em março de 2018, o próprio Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus que ele tinha impetrado lá, que ele pedia para não ser preso. E aí o Supremo autoriza que ele... A prisão, ele é preso, e 3 anos depois, vem lá dizer, não tenho nada a ver com isso, mas não diz por que tem que anular a condenação. Eu sou obrigado a falar aqui como advogado, me desculpe, porque se o senhor cometeu algum erro, alguma falha naquele julgamento, no mínimo, o senhor deveria ser punido por fraude processual. No mínimo. Sei. Isso não aconteceu. Não tem nada disso. O senhor que errou, que foi culpado, está aí. Não houve nada. O Supremo anulou uma sentença e o juiz não teve a punição. É uma coisa esquisita, viu? Pedro, eu entenderia se o Supremo tivesse dito assim, olha, o Lula é inocente, ou foi ocultada uma prova, ou teve uma prova contra ele fabricada, ou dizer lá que não teve corrupção na Petrobras. Aí até o Supremo estaria errado, mas você consegue entender o julgamento. Agora, por que anulou sem afirmar que o Lula é inocente? Né? E fica aí essa situação esquisita, que a gente sabe todos aqueles casos de escândalo de corrupção, e fica pensando, então, como é que aconteceu isso? Foi geração espontânea? Tem corrupção sem corruptor, sem o corrupto? É algo assim um pouco que causa espécie. Mas não teve nenhuma fraude, não teve nada ali que foi feito de errado, foi tudo feito conforme a lei, tanto assim que o tribunal lá em Porto Alegre e depois o STJ em Brasília confirmaram a decisão. Então é uma coisa assim clara e cristalina. Então são o juiz de piso, que é o senhor, os 3 do TRF, isso, e mais 5 do STJ. São 5, né? E depois teve uma juíza corajosa lá de Curitiba, né? Gabriela Hard, que condenou o Lula naquele caso do sítio. Um sítio lá que ele utilizava como se fosse dele. Tinha até lá os pedalinhos do sítio com o nome dos netos dele. Essa sentença foi mantida? Foi mantida até hoje? Ele foi condenado, o tribunal manteve a decisão da juíza, mas aí o Supremo anulou também. Alegando o quê? Veja, nem eu julguei esse caso, entendeu? Então, assim, o Lula só foi perseguido, não teve corrupção na Petrobras. Eu, sinceramente, não entendo. Até porque, e aí você pode também me responder, se você lembrar aqui que você conhece muito desses fatos, é sempre bem informado, por que a Odebrecht e a OAS fizeram as reformas no sítio do Lula, ou no sítio que o Lula utilizava como se fosse dele. Fizeram lá reformas de centenas de milhares de reais e até hoje não tem uma explicação. Você já ouviu alguma explicação do Lula? Consta nos autos até fotografias. Pois é, e a gente não sabe por quê. Porque o Lula não pagou aquelas reformas. Quem pagou aquelas reformas? Até hoje a gente não sabe. E por que a Odebrecht e a OAS, que são aquelas empreiteiras que foram beneficiadas enormemente durante o governo do Lula, por que fizeram as reformas no sítio que ele utilizava como era dele? Vamos falar aqui de campanha. Se o senhor for mesmo candidato, porque eu falo sim porque tem uma federação aí à vista, sim, entre Podemos, Cidadania e PDT. Havendo essa federação, não sei se o senhor seria mantido candidato, Ciro Gomes ou Alessandro Vieira, a decisão de vocês. Não vou... Eu nem sei. Pedro, a minha pré-candidatura, agora eu sou pré-candidato, minha pré-candidatura está escrito na pedra. Só não é candidatura ainda, porque a gente vai esperar as convenções partidárias de julho, que aí vai ser deliberado. Mesmo com a federação, o senhor não abre mão? Não tem caminho de volta aqui. Então vai ter que tirar o Ciro Gomes. Se houver a federação entre PDT, Cidadania e Podemos, tem que tirar o Ciro Gomes para o senhor entrar. Olha, e na pesquisa, o senhor está acima dele na pesquisa, né? Nós estávamos discutindo, principalmente, a federação com a cidadania, tá? A gente não sabe se vai sair, porque essas conversas elas são muito dinâmicas, mas a decisão já foi tomada, né? Eu me coloquei como pré-candidato à presidência da República. E veja, hoje eu estou em 3º lugar nas pesquisas. Terceiro. Não faz sentido eu abrir mão para alguém que está lá atrás. O senhor acha que está incomodando em 3º lugar? Olha, pelo jeito sim, viu? Não as pessoas comuns, porque a gente sai por aí, eu estou viajando o país, estive na Paraíba, estive no Ceará, estive no interior de São Paulo, e a gente tem sido muito bem recebido. Agora estou aqui no Piauí.
Mas tem muita gente que não quer que eu seja candidato, né? Então toda hora vem uma mentira, vem alguma história que não procede, tudo para atacar a gente. Pois é, a minha pergunta é a seguinte: qual é o seu discurso? Qual é a sua palavra para convencer o eleitor brasileiro a votar em Sérgio Moro? Olha, eu sei que o eleitor brasileiro me conhece pelo combate à corrupção, tá? E também conhece pelo meu trabalho como ministro da Justiça, que a gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta, melhorar a segurança pública e combater o crime organizado. Mas isso, na verdade, Pedro, na minha opinião, apenas revela que tudo que eu me dispus fazer, eu fiz. Eu encarei os desafios. E eu sei que o grande desejo hoje do brasileiro é o emprego, a volta do crescimento econômico. Tá? A renda, o emprego, o A empreendedorismo. renda, a gente tem que controlar a inflação. Está no seu plano de governo isso aí? É a prioridade. Nosso projeto envolve a retomada do crescimento econômico, com emprego, com o aumento da renda, e algo que também é muito importante, precisa ter um esforço concentrado em políticas de erradicação da pobreza e da fome, que as pessoas estão passando necessidade. Agora, diziam, por exemplo, que era impossível você combater a corrupção no Brasil. A gente fez lá, na Lava Jato. Diziam que era impossível no Brasil você combater o crime organizado e conseguir reduzir os crimes. A gente fez quando eu era ministro da Justiça. Hoje a prioridade, tá? A gente não vai abandonar combate à corrupção Essas pautas ficarão. e nem vai abandonar a segurança pública. São pautas importantes. Mas o foco agora, o centro das atenções é realmente ajudar as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo. Isso se faz com retomada do crescimento econômico, tá? Que significa mais emprego, significa a recuperação dos salários, tá? E, igualmente, o combate no momento que tem que ser prioritário à pobreza e à fome. E tem um quadro especial nesse contexto, que é a juventude. Qual é o seu olhar para a juventude? Sim, olha, os jovens hoje estão sofrendo, porque não tem lá muitas perspectivas no mercado de trabalho, que está cada vez menor, e precisam ter apoio, não só numa educação de qualidade, tanto a pública como privada, mas também, muitas vezes, de treinamento profissional, cursos técnicos para se enquadrar. E o jovem hoje está muito preocupado em se preparar para um futuro que vai ser o futuro da economia digital. Cada vez mais necessário um aprendizado diferente, porque o trabalho manual ele vai cada vez mais diminuir e vai se exigir cada vez mais interação entre a pessoa, o homem, a mulher e a máquina. Então a gente tem que preparar os nossos jovens para esse desafio e, infelizmente, a gente não está vendo isso acontecer. Vou te dar um exemplo. Nós passamos por essa pandemia que foi terrível, e até hoje nós temos grandes sequelas. Entre elas o fato das escolas terem ficado praticamente 2 anos paradas, sem aulas. Você precisa ter agora no momento um plano de recuperação desse tempo perdido, porque a gente sabe que não houve aquele ensino à distância, virtual, pela internet para todo mundo. Então, muito conteúdo ali foi perdido. O que você tem que fazer como um governo responsável? Além de buscar a melhoria da educação, no atual momento, que já precisava fazer antes, tem que ter um plano de recuperação. Isso tem que ser responsabilidade da liderança do governo federal. E a economia, doutor Moro? Como é que você vai tratar isso aí, para recuperar? A economia? Olha, a gente precisa aliar... Nós estamos com 2 dígitos, né? Inflação. 2 dígitos. Isso que a gente tem mais ouvido de reclamação. A gente tem corrido aí o país, tá? E o que as pessoas estão principalmente reclamando é a perda do poder aquisitivo do salário. É como se a gente, na prática, tivesse aí cortado 10% do salário dos brasileiros no ano passado. E aí o comércio também começa a parar, porque as pessoas não consomem. Esses auxílios que estão pagando, que são importantes, tá? E a gente precisa manter e aprofundar isso, mas eles muitas vezes só cobrem a conta até o final do mês. Não dão ali uma perspectiva de melhoria da vida das pessoas. O país precisa voltar a crescer e a palavra fundamental aqui, Pedro, confiança. Hoje o Brasil perdeu a confiança para atrair investimento ou fomentar investimento aqui dentro. Parece um Brasil assim de soluções provisórias, do improviso.
Veja assim, o governo falou lá da PEC dos combustíveis. Está falando há um mês, mas não apresentou, e volta e meia fala que vai fazer uma coisa, mas não faz. Esse, doutor Moura, é um drama nacional. Eu chamo de uma tragédia nacional, a questão do combustível. Sim. Porque nós estamos pagando combustível de R$ 7,00. É muito. Lá em Fernando de Noronha chegou a 9. Em Fernando de Noronha chegou a 9. E eu vi a declaração sua, eu li, o senhor pode confirmar se é verdade, que o senhor defende também a privatização da Petrobras? Eu não tenho nenhum preconceito em relação a privatizações. Eu acho que o Estado tem um papel importante de regulação do mercado, tem que fomentar um ambiente favorável ao crescimento econômico através de investimento e também providenciar aquilo que é importante, que é a competição leal. A competição leal, porque é aí que você tem inovação, aí que você tem criatividade e aí que o país prospera. Então eu sou favorável, em princípio, a privatizar tudo que for possível. Tá? Não faz sentido a gente ficar com várias dessas empresas estatais que acabam muitas vezes, apesar de ter muita gente boa ali dentro, esforçada, acabam muitas vezes sendo utilizadas como espaço de manobra política, cabide de emprego. Então eu sou favorável à privatização. No caso da Petrobras, igualmente. Agora, a gente tem que estudar o modelo. Como que a gente vai fazer? Porque a gente não pode trocar o monopólio público por um monopólio privado. É. Agora, a gente tem que ter uma política séria assim no país. Primeiro, controlar a inflação e reduzir os juros. Porque não adianta só você controlar o preço do combustível quando a inflação continua. Como é que você reduz o preço do combustível? A gente tem que ter uma discussão séria no país sobre tributo em cima de combustível e energia. Eu tenho ouvido, por exemplo, reclamação aqui, no Piauí, que o tributo sobre não só o combustível, mas também sobre a energia elétrica, é um dos mais altos do país. Isso impacta o desenvolvimento econômico. Agora, qualquer discussão sobre tributo sobre combustível e energia tem que ser uma solução permanente. Não pode ser uma discussão assim rala e que aparenta ser reduzir o preço do combustível para ganhar as eleições. Porque a gente já sabe daí como essa história termina. Essa história termina como foi no governo do PT, que eles fizeram isso e aquilo acabou depois numa recessão, que o preço volta a subir. Caiu no colo do sucessor. Exatamente. E se a gente for fazer algo irresponsável no presente momento, que não seja uma solução permanente, isso vai explodir lá em 2023. E a gente vai ter uma recessão ainda mais profunda, com mais desemprego, que a gente está vendo hoje se aproximar. Olha, o governo atual, o atual presidente, quando recebeu a cadeira de presidente, tínhamos 42 ministérios. Em princípio, ele reduziu ali para 19, então já tem 25. O senhor sendo eleito, vai manter os 25, vai diminuir ou vai aumentar? O tamanho do Estado. Não, nós temos que reduzir o tamanho do Estado, da administração pública, para poupar recursos, tá? Para diminuir os custos. Dá para administrar assim, menos? Dá. Eu já estive lá no Ministério da Justiça, chamei uma equipe que conhecia o trabalho que fazia, e até foi interessante, quando a gente assumiu, em substituição ao governo anterior, tinha algumas áreas lá do Ministério que você via que tinham pessoas sido colocadas lá por motivos somente políticos, pessoas que não entendiam o que estavam fazendo. E aí a máquina pública para, porque não funciona, não tem eficiência. Então precisa, sim, ter seriedade, gente que conhece. Você pode fazer até composições políticas, mas tem que colocar gente honesta e gente que saiba o que esteja fazendo. Gente eficiente. E não gente para transformar aquilo num grande cabide de empregos para fazer política partidária. Com relação a regiões, vamos ver aqui. O senhor está no Nordeste. Sim. Nós temos o Nordeste com as suas peculiaridades. Claro. Nós temos o Sul, o Centro-Oeste, o Sudeste. O senhor tem visto de perto, acompanhado a situação de cada região? Como o senhor administraria essa situação? A ideia principal dessa viagem pelo país que eu estou fazendo agora, tá, é exatamente conhecer as realidades locais, conversar com as pessoas. Então, para te colocar um exemplo, dessa semana, nós viajamos ali para o Ceará, nós fomos para Juazeiro do Norte, a gente queria prestar uma homenagem ali ao Padre Cícero, que nasceu em Crato, mas teve a vida dele ali
conduzida em Juazeiro do Norte, é uma figura importante para todo o Nordeste e igualmente para o país. Depois a gente foi lá para Morada Nova, fomos conversar com agricultores. Eu fiquei impressionado lá, Pedro, com o cultivo de camarão da região, tanto ali em Morada Nova como também em Limoeiro do Norte, que a gente passou. Depois fomos para Fortaleza. Agora estamos aqui em Teresina. O que a gente quer fazer? Vamos conversar com as pessoas. Eu tenho um grupo de especialistas, tá, liderado pelo Afonso Pastore, que é um grande economista brasileiro. Professor. Tá? Eu tenho participado dessas reuniões, tá, para a gente construir um programa robusto. Então, a gente tem falado lá sobre educação, saúde, sobre licitações, infraestrutura, sobre variados temas. Agora, não se constrói um programa de governo entre quatro paredes em Brasília, ou ainda lá apenas falando com especialistas. Por exemplo, em São Paulo. Você tem que colocar o pé na estrada, conversar com as pessoas e ver que tipo de país que elas querem e entender as dificuldades e as peculiaridades locais. Ninguém é melhor que o cidadão para poder falar aquilo que ele espera sobre o país. Bom, amanhã eu tenho uma agenda aqui cheia, né? Você vai... É uma agenda movimentada, uma agenda bem Criação do João movimentada. Vicente, né? Isso. Tem encontro com advogados, com estudantes, com a imprensa, né? Exatamente. É um dia cheio amanhã, começa bem cedo e vai até tarde da noite. Mas eu não posso reclamar, né? Quem está na chuva é para se molhar. E eu tenho dito que isso tem sido bem interessante, porque você conhece muitas experiências que a gente pode pensar em replicar, né? Então a gente tem visitado, por exemplo, organizações sociais, a gente tem visitado hospitais. Tivemos lá no Hospital de Base, que é no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto, que é um grande hospital de referência no interior do país, que presta um serviço de extrema qualidade. Tivemos, por exemplo, lá no hospital em Limoeiro do Norte, no Ceará, que é o Hospital São Camilo, para conhecer como é que eles atendem as pessoas, e você ouve lá um depoimento emocionado. Meu tempo acabou. Doutor Sérgio Melo, muito obrigado por ter vindo aqui, foi uma boa entrevista. Volte quando quiser. Obrigado, As portas estão abertas, viu? Obrigado. Como eu tenho dito, é uma experiência interessante, a gente está aprendendo, e no fundo eu encaro isso não só para a construção de um país, de um programa para um país melhor, mas também com uma jornada para um crescimento pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica aqui para assistir a do Bolso, que é a última notícia do dia.